Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente para mais uma aula nossa. E como eu havia prometido, a partir de agora iremos trabalhar com as competências da redação do Enem. A partir do momento aí que o INEP disponibilizou a apostila do corretor de redação. Claro que a gente não vai pegar aquela apostila todinha e passar para vocês, até porque vocês não são corretores, vocês são alunos. Então a abordagem que eu vou trazer para vocês são regrinhas que para o aluno ele irá verificar para não fazer, ou seja, o que você não deve fazer na redação do Enem. Claro que eu vou tentar tornar o menos extenso possível, tá ok? Então essa apostila que foi disponibilizada, ela vai dentro do tema da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ufa, né? Dei uma olhadinha ali porque, enfim, mas vamos lá. E dentro da competência 1, o corretor ele vai tratar de verificar o teu domínio em relação à norma padrão da língua portuguesa, certo? Lembrando que nós temos 5 competências que regem aí a redação do Enem e a gente vai tratar de cada uma delas, tá ok? Então vamos começar. Então, eu vou mostrar para vocês, dentro dessa competência 1, a estrutura sintática e os desvios, ou seja, o que o corretor vai procurar dentro dessa estrutura sintática e esses desvios aí para poder verificar as partes que você, digamos, errou e infelizmente aplicar as penalizações. Então eu vou mostrar o que você não deve fazer no que diz respeito a essa estrutura sintática e também a não cometer esses tais desvios. Então dentro da estrutura sintática você vai verificar comigo aí, eu vou mostrar para vocês a questão da construção das orações e os períodos, sendo que eles devem ser completos e fluidos. Ou seja, tem que ter fluidez na leitura, não pode ter nenhum trave, nenhuma coisinha, nenhuma confusão. Tem que ser bacana. E os desvios, que será a segunda parte, será o segundo vídeo dentro dessa competência 1, vai tratar lá daquelas coisinhas, daqueles errinhos ortográficos, gramaticais, a escolha de registro que é dentro aí da tipologia textual da redação do Enem e a escolha vocabular, que são as palavras que você vai utilizar para poder estar aí defendendo o teu ponto de vista sem criar nenhuma confusão na correção aí do carinha que vai pegar a tua redação. Lembrando que a redação do Enem você vai estar escrevendo para uma pessoa que vai te avaliar. Então você tem que deixar ela no naipe para que essa pessoa possa entender perfeitamente do que se trata esse teu ponto de vista que tu vai estar mostrando. Então, lembre, você vai estar escrevendo por uma outra pessoa, não é para você. Então, capricha nessa redação aí, porque a nota 1000 vai chegar para você, beleza? Então, vamos começar. Então, dentro dessa competência 1, dentro dessa estrutura sintática, a gente vai verificar o truncamento, a justaposição e elementos sintáticos. O que seriam essas coisas? Para quem pegar aí a apostila para dar uma lida, vai verificar essas etapas aí dentro lá na apostila. Então o truncamento é aquela coisa, truncamento, aquela batida, aquela coisa assim, O que o aluno faz? Ele tem lá o período, tem lá a oração, digamos uma oração subordinada, tem lá a oração principal e tem a oração subordinada. Claro que o professor de português de vocês, ele tem que ter mostrado todo esse assunto da parte sintática, da parte morfológica, porque tem aqueles que dizem a gramática não cai no Enem. Cai sim, e está lá na redação. Uma redação bem feita, ela praticamente vai abranger toda a gramática.
Então, se você tiver dificuldade com alguma parte da sintaxe, alguma parte da morfologia, fale com seu professor, porque ele está lá para isso. E para os professores de redação de vocês, peça a eles que mostre a parte gramatical onde você está pecando. Porque não é só arriscar e dizer, vai lá e faz de novo, ou então só dá uma pinceladinha lá, não sabe nem do que está falando. Então, peça a ele para realmente detalhar, para que você possa reforçar o que está lá faltando para ti e refazer a redação da forma correta. Então o truncamento é isso aí, é quando geralmente o aluno ele pega orações subordinadas, orações coordenadas e pega estruturas que são, né, casadas, e ele vai lá e tá com um ponto, ou um ponto final, ou um ponto seguido, e vai lá e pega uma estrutura única e transforma em duas. Então fica uma coisa truncada, fica uma coisa para no meio do caminho sem ter necessidade, certo? A gente vai ver com detalhes no exemplo que eu vou mostrar para vocês. A justaposição já não é essa parada, né, do nada. Aí já vai ser uma coisa seguida. É tipo uma carreirona. Vrá. O aluno pega uma oração, pá, bota outra, pá, depois mais outra, e aquela coisa seguidona, sem a pontuação necessária para intercalar as ideias. É uma coisa corrida que a gente vê o início e não sabe nem como termina. Então, é colocando uma oração seguida da outra e, enfim, a gente vai tratar isso daí direitinho já, mostrando no exemplo. E os elementos sintáticos, o que diz respeito a ele é quando você coloca em excesso ou quando você não coloca, deixa lá vaguinho, era para ter uma palavra X ali, você esqueceu de colocar, engoliu a palavra, ou você duplica uma estrutura sem necessidade. Lembrando que esse excesso e essa ausência de elementos sintáticos não está relacionado à regência e nem ao paralelismo, que a gente vai ver esse lance do paralelismo mais para frente, tá bom? Que mais? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não. Então, vamos verificar os exemplos. Agora eu peguei os exemplos lá da apostila, peguei os trechinhos e vou mostrar para vocês do que se trata esses erros específicos aí que eu listei para vocês, para que vocês não os cometam, tá bom? Bora lá. Então tá aqui, tá o exemplo, certo? Vocês dão uma lidinha direitinho, porque se eu ficar lendo aqui ao pé da letra todos, o vídeo vai ficar mais extenso ainda e vocês não vão nem aguentar de assistir até o final, vai ficar chato, então vamos lá. Então o lance do truncamento, como eu disse, é quando você geralmente pega orações subordinadas e coloca um ponto entre a oração principal e a oração subordinada. Quando você pega uma coisa e transforma em duas. E não pode, tem que fluir, certo? Mesmo elas sendo subordinadas, mas flui. Você não pode isolar, transformando um período composto, né, e transformando em coisas distintas, separando um termo do outro. Então, oração subordinada e oração principal, elas não podem ser isoladas como se fosse uma coisa diferente da outra, tá bom? Então, o que o cara fez aqui, a pessoa? Ele tem um período aqui onde tem uma oração subordinada, a oração principal está aqui, ó, começa além disso, blá 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 blá, e logo após tem a oração subordinada, deixando a influência de lado e assim por diante. Aqui ele não deveria colocar esse ponto, porque a partir do momento que ele coloca esse ponto, ele está isolando a oração principal da oração subordinada, ou seja, ele gera o que é chamado de truncamento, tá? Fica truncado. Tem uma parada aqui que ela não deveria existir, fica, né? Então não pode. Então, digamos, também se tratavam dessa manipulação, ponto. Não, dessa manipulação deixando a infância, blá blá blá. Então ele tem que colocar um artifício aqui que não faça essa interrupção. Ou seja, esse isolamento da oração principal com a oração subordinada. A mesma coisa aqui, eu tenho outra oração subordinada, onde eu tenho a oração principal aqui e tenho aqui a oração subordinada. O que ele fez? Ele tá com um ponto aqui, isolando uma da outra.
e isso não é permitido. Aqui gerou um truncamento e ele foi penalizado 2 vezes, certo? Então cuidado aí com essas orações subordinadas, não usem a pontuação que gere essa separação da oração principal e da oração subordinada, porque aí você vai gerar o tal do truncamento, tá bom? E você vai ser penalizado, tá bom? Próximo. Outra vez, eu tenho aqui uma oração principal, né? Aqui, bonitinha. Aí quando chega bem aqui, que ele vai passar para a conjunção, ele taca um ponto, que não deveria existir esse ponto. Seria outro sinal gráfico que desse a noção de continuidade. Ou seja, que desse aqui, né, a noção que esta oração é a oração subordinada dessa oração principal. Então, a partir do momento que ele colocou esse ponto aqui, ele isolou essa oração principal dessa oração subordinada, como se fossem duas coisas, né, totalmente diferentes que não participassem, digamos, de um contexto específico. Então, aqui ele deveria utilizar outro sinal gráfico que não desse essa noção de estar separando a oração principal da oração subordinada. Então tome bastante cuidado, certo? Geralmente quando você vê aqui ou você vai colocar a conjunção, você não vai colocar um ponto separando essa estrutura dessa, certo? Então já vai lá, professor, reforça aí a aula sobre oração subordinada, reforça a aula aí sobre oração coordenada, porque eu não quero deixar a minha redação truncada, certo? Então, próximo. Aqui, nos séculos anteriores ao século XXI, a manipulação era diretamente com a mídia. Então aqui gerou outro truncamento, só que ele não separou a oração principal da oração subordinada. Ele separou o adjunto adverbial do período que ele pertence. Então aqui, quando se começa com os adjuntos adverbiais, você coloca o que aqui? Uma vírgula. Então não vai separar o adjunto do período que ele pertence, que aí você vai gerar outro truncamento. Então, tá com dificuldade entre os adjuntos adverbiais e os adjuntos adnominais, já vai lá com o professor e peça para ele dar um reforço para você e ensinar a pontuação necessária para fazer, né, a fluidez aqui do período. Beleza? Então não separem com ponto o adjunto adverbial do período que ele pertence. Tá certo? Próximo. Então aqui já começa a justa posição, que é quando você pega uma oração, depois vai botando outra, mais outra, mais outra, mais outra, sem ordem, sem nada. Então fica aquela coisa corrida, é como se estivesse apostando numa corrida que ela não tem fim. Então aqui ele tem o primeiro período, né, a primeira ideia, o comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor. Então ele diz que é simplesmente de amor. Se ele diz que é simplesmente de amor, ponto. Letra maiúscula, por usar um simples aparelho celular, blá, 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 blá. Então aqui é uma coisa e aqui já seria outra coisa. Então aqui seria um ponto. Mas o que foi que ele fez? Ele simplesmente pegou uma oração e já colocou uma outra sem demonstrar, né, por intermédio da pontuação, que aqui seria uma próxima ideia independente, digamos, da outra. Então aqui, ó, é um ponto, tá? Ele só fez uma justa posição. Pegou essa e depois botou mais essa, né, e não ligou e só colocou. Aí ele vai continuar aqui na outra estrofe aqui. Tem em suas mãos as redes sociais na qual você pode fazer tudo, postar as suas coisas e seu dia a dia. Ele vai postar as coisas do seu dia a dia. Ponto. A internet pode até mudar. Então aqui eu tenho uma ideia e vou passar para a próxima. Então aqui é um ponto, não uma vírgula. Letra maiúscula e blá 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 blá. Certo? Então ele pegou, fez outra justa posição aqui, só pegou e tacou a oração ali e seguiu.
Aí ele vai. Estilo de vida para um jeito melhor. Então, estilo de vida para melhor, ponto. Letra maiúscula, aí seguiria a nova informação. Aí vai, mas nem tudo é bom, ponto. Temos várias e vai. Então você vai perceber aqui, ó, que é tipo uma carreira. Ele vai escrevendo sem utilizar a pontuação necessária para marcar aqui o início de uma coisa, o fim de uma coisa para iniciar a outra, certo? Então, é o que a gente chama de justa posição, só vai colocando, sem fazer a pontuação necessária, certo? Próximo. Aqui é outra justa posição. Aí ele vai lá. Atualmente a internet é o maior meio de comunicação que existe no mundo. Ponto. É de se esperar, blá, 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 blá. Então aqui eu tenho uma ideia e vou passar para a próxima. Ele passou para a próxima ideia, só que ele não marcou com um ponto continuando. Ele simplesmente não escreveu nada, não colocou nenhuma pontuação e seguiu. E outra justaposição e foi penalizado. E ele vai cometer mais outra. Vai lá, através dos seus dados, a forma que são manipuladas. Ponto. A rapidez faz com que blá, 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 blá. Então aqui, ó, seria outro ponto, letra maiúscula e assim por diante. Mas não, ele botou uma vírgula que não é para colocar aqui e continuou corrido. Como se uma coisa fizesse parte da outra, mas não é assim. Certo? Então, se você só fizer um encadeamento de ideias onde não é para fazer, ou seja, você deveria marcar com a interrupção do ponto seguido, e você simplesmente seguiu, né, na carreira, você está cometendo uma justaposição que não é permitida. Tá, beleza? Então, penalizado aqui 2 vezes. Próximo. Então aqui o que já temos é a repetição. Então aqui são as estruturas sintáticas repetidas. Então a estrutura sintática aqui seria o artigo. Ele repetiu o artigo. Pelas, o artigo está aqui, né, inserido, que nós temos a preposição per, mais o artigo as, que dá pelas. E temos o artigo novamente que ele colocou aqui, sabe Deus por quê. Então pela as não existe. Ele teve aqui uma duplicidade de artigos, então ocorreu uma repetição de estrutura sintática que não é permitido e ele foi penalizado, certo? Aqui já tem 2 probleminhas. Aqui é um probleminha de regência, né? Tá faltando aqui, ó, atento a tudo, blá 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 blá, e que fazem, né, alguma coisa iludir. Então aqui faltou uma palavra. Deveria ter uma palavra aqui para fazer a complementação dessa outra. Então entre o verbo e essa palavra teria que ter uma coisinha aqui para poder fechar a ideia que ele tentou passar. Ou seja, nesse pedaço aqui houve uma ausência de palavras, ou seja, a ausência de uma estrutura sintática aqui, certo? Então ele foi penalizado no que diz respeito a essa ausência e também pela regência, tá bom? Que mais? Aqui ele já teve uma repetição, sabe Deus por quê? Ele chegou, pá, escreveu, aí ele vem relações e depois escreve relações novamente. Como ele não marcou essa segunda né, não botou um parêntese, não botou um traço nem nada, então fica explícita a repetição da palavra. Então também não pode. Ele pegou a estrutura sintática, a palavra, e repetiu. E isso é uma penalidade, certo? Então você não pode repetir palavras, você não pode engolir palavras e você não pode ter problemas com a regência, certo? Que mais? Eu acho que essa seria a última coisinha dessa primeira parte. Vamos ver aqui. É, isso mesmo. Então aqui é o fim da primeira parte, onde nós tratamos da estrutura sintática.
Nós tratamos da estrutura sintática dentro da competência 1. Nós tratamos do truncamento, da justaposição e da estrutura sintática na ausência e repetição dessa estrutura sintática dentro aí da competência 1. Então, como eu disse, eu vou pegando, né, lá da apostila as coisas principais, tentando mudar o foco, né, tirando o foco para o avaliador e levando para o aluno, da forma de regrinhas ou macetes, como vocês quiserem chamar, para que você não faça, ou seja, coisas para não fazer na redação do Enem, para evitar, para que sua nota não seja baixa ou, Deus o livre, seja uma nota 0. Então, se ficou enfadonho, ficou chato, ou quiser que eu faça de uma outra forma, deixem a opinião aí no canal, porque eu tô aqui para, né, melhorar e satisfazer a aula da forma que você entenda, que você goste, que você queira ver mais. Então eu tô aqui para isso, certo? Qualquer dúvida, como eu falei, coloque aí no canal. Eu agradeço a vocês e já eu termino a segunda parte e lanço aí para vocês. Vamos ver se aparece aí alguma opinião, alguma sugestão, que aí eu vou adequar o segundo vídeo para ficar bem bacana e a gente chegar até a competência 5 antes do dia da prova e essa nota 1000 seja garantida aí para vocês. Então, o professor Juraci agradece. Tudo de bom aí para vocês. Fiquem em casa para quem pode e se cuidem, tá bom? Um abraço. Beijão, tchau, tchau.